aqui o título do trabalho da Cristiane, que terá também 15 minutos para apresentar a sua pesquisa, e, na sequência, a gente abre para os comentários. Cristiane A. Fernandes da Silva, o título do seu trabalho: Traços culturais e apelos sociais na arte têxtil em patchwork. Cristiane, querida, me fala quando você quiser que eu compartilhe a sua tela. Seja bem-vinda. Marcarei o tempo quando você falar que está pronta. Prazer é sempre meu, Nina. Já está aqui, se você quiser tentar colocar. Já está. Já deu, né? Bom, primeiro dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui nesse congresso, já o 3º ano seguido, gostei mesmo. É um ambiente muito gratificante, né, porque a gente tem, ao mesmo tempo tem produção teórica, tem essa sensibilidade com a parte da vivência mesmo, então, assim, eu pretendo continuar. Então, agradeço a oportunidade. Então, o meu trabalho intitula-se Traços Culturais e Apelos Sociais na Arte Têxtil em Patchwork, né? Como a Nina já colocou. Eu sou professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, da área de Sociologia. E eu dividi aqui em 4 partes, né? Uma rápida introdução, abordagem teórico-empírica, essas 2 coisas sempre devem vir juntas, né? Análise das telas que eu vou apresentar e breves considerações finais. Então, para introduzir, eu queria dizer que se trata de uma pesquisa de pós-doutorado, uma parte dela, na verdade, eu vim apresentando ano a ano partes dessa pesquisa, né? Então, uma hora a gente termina, né? Monta esse patchwork inteiro aqui da pesquisa nesse congresso, que eu desenvolvi no Museu Paulista da USP, que é o Museu do Ipiranga, né? Que a gente conhece mais popularmente, dentro do eixo temático Cultura e Sociedade, né, em que a minha supervisora foi Vânia Carneiro de Carvalho, historiadora, entre 2019 e 2021. Então, primeiro dizer que patchwork, né, embora esse público aqui conheça, né, certamente muito bem, é um suporte têxtil que atualmente na sociedade dos tecidos emenda fundamentalmente tecidos, mas no passado, quando ele era escasso, emendava-se couro, enfim, né, então é uma técnica realmente bastante antiga. E ele pertence a circuitos classificados como híbridos, né, justamente porque produz peças tanto artesanais quanto artísticas, né? Então é nesse segundo foco aqui que eu vou me ater. Então, o objeto da pesquisa são telas de patchwork, né? Então, telas que são feitas para exporem, para ficar nas paredes, né? Para decorarem, para ser apreciadas. E eu busco, basicamente, aquelas telas cujas imagens trazem significados sociais e culturais, né? Já que a minha área da sociologia, com uma grande inclinação para a antropologia, então eu busco entender, basicamente, a sociedade através das imagens que essas telas retratam, né? Então, a identidade do patchwork artístico, para falar de Brasil, a gente tem de pensar também no que vem antes, e aí a gente tem principalmente Estados Unidos, Europa também, mas Estados Unidos fundamentalmente, o patchwork tem uma força muito grande a ponto de ter esse espaço de patrimônio cultural, né? Então, assim, muitos acontecimentos daquele país, desde sufrágio feminino, antes mesmo a abolição dos escravos, então tudo começa com registro, tem muitos registros, né, que acontecem no país e que são marcados nas imagens desses patchworks. Então, lá nós temos museus, tanto históricos quanto artísticos, só de patchwork, produções acadêmicas imensas, muitas feiras, galerias, né? Enquanto que no Brasil a identidade do patchwork ainda está sendo gestada, né? Então, a gente tem basicamente exposições itinerantes, assim, em feiras, né, que acontecem nos grandes circuitos, São Paulo, Rio de Janeiro, também em Curitiba, no Gramado, né? Então, a gente ainda tem esse processo grande aí de reconhecimento. Em termos da abordagem teórico-empírica, eu me atenho aqui no Theodor Adorno, que vai tratar, né, sobre essa questão da estética, levando em conta que a arte, ela materializa valores sociais e modos de vida, né? Então, de tal modo que quando a gente compreende as produções artísticas, a gente também entende daquela sociedade que produziu, né? Então, é uma forma bastante interessante da gente entender, né, através desse tipo de produção artística.
E aí também a Márcia Cavalieri, né, com a sua dissertação sobre memória, arte e artesanato, que são temas que estão sempre juntos aqui, né, uma tríade que não se separa, né, exatamente. Aí ela também vai construir um pouco a história do patchwork no Brasil, enfim, é uma referência importante. E depois essa norte-americana Megan Duire, que ela vai falar do kilt, que nos Estados Unidos chama-se kilt, não patchwork, é curioso, porque ambas são palavras, né, de origem inglesa, mas enfim. E aí ela trata dessa relação entre kilt, arte, poder, as hierarquias, essa pecha, né, essa ideia da menoridade da arte, principalmente da arte têxtil, né, e o vínculo com o gênero, com mulher especificamente. Então, é uma das autoras, né, que eu acho que é bastante forte para retratar. E aí depois, pensando no campo prático e iconológico mesmo, das imagens das telas, eu pego o Clube Brasileiro de Patchwork e Quilting de São Paulo, em que tem como curadores Benigna Rodrigues da Silva e Wagner Vivan, e eles têm traços assim sempre muito interessantes que em todas as exposições render homenagens às culturas brasileiras, né? Então por isso que eu escolho assim é uma escolha assim muito preciosa para a gente poder entender, né, das representações culturais no Brasil. E aí, claro, né, que dentro do clube a gente tem várias mulheres e elas foram muito generosas em me fornecer entrevistas, em fornecer imagens das suas telas, então também sou bastante grata a elas, né? Bom, analisar as telas, recortes, né? A gente tem que fazer recortes para poder caber aqui nesse tempo, né, pequeno que nós temos. Aí a primeira que eu trago para a gente pensar um pouco de cultura brasileira é essa tela da artista têxtil Rita Rocco, que produziu em 2014 a chamada Adoniran Último Trem. Então, foi uma exposição do Clube, né, Brasileiro de Patchwork de São Paulo, que se intitulava a exposição Paixões Brasileiras, Nossa Terra, Nossa Gente. A gente olha para essa tela, o colorido, né, parece que é tridimensional, então, assim, é incrível, né, pensar que tudo isso foi produzido com tecido, com muita criatividade, né, muita originalidade. E aí, pensar um pouco sobre a tela, né. Então, a gente tem ali a presença da Maria Fumaça, que é uma representação forte na nossa cultura, se a gente pensar em termos de nostalgia, o quanto que isso nos remete no passado, um tempo lento, um tempo em que não tinha aquela pressão, parece tão forte assim do relógio, era o apito do trem que marcava a hora, a chegada de notícias, né, de pessoas, enfim. E por outro lado, a imagem de Adoniran Barbosa, que foi imortalizado o pai do samba brasileiro, né? Então, principalmente com essa canção Trem das 11, que ele produziu em 1951, essa artista Rita Rocco, tanto a biografia dela quanto do próprio Adoniran, né, tem um certo vínculo, ambos são descendentes de imigrantes italianos, então a artista ela passou a infância toda do lado do pai escutando músicas do Adoniran, então de alguma maneira ela também rende homenagens a ele, ao mesmo tempo marca, né, um momento importante cultural, efervescente, né, aí do samba no Brasil. E além da questão territorial, todos eles moravam, né, na Zona Norte, então isso de alguma maneira marca também identidades, né. Depois a gente tem novamente o samba, na segunda tela, Samba ao Luar, na mesma exposição, a tela da Glaucia Maria Campelo, é também um colorido vibrante, esse céu estrelado, né, os casais dançando, parece que sobre uma laje, né. Aqui também nós temos as memórias muito fortes da artista que ela traz da sua própria juventude. Então, é o samba, mais uma vez, sendo prestigiado, né, enquanto uma prática cultural que preserva, né, saberes ancestrais afro-brasileiros, né, então acho que isso é uma marca, né, importante para a gente guardar, é tido como um símbolo nacional, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Patrimônio Cultural do Brasil, e, ao mesmo tempo, representa as paixões brasileiras, que foi o tema da própria exposição, né? Então, mais de uma artista, como a gente viu, escolheu o samba para representar essas paixões. E ainda nesse cenário de dança, né, a gente tem o frevo, com a tela Mil Encantos Recife, da Maricéia Rezende Almeida, já foi em uma outra exposição, Brasil, as Estrelas da Copa, foi uma exposição para prestigiar as várias capitais do Brasil que estariam recebendo a Copa, né, em alguns anos depois, e aqui essa artista escolheu justamente o Recife para poder tratar, né? Então, o frevo também é patrimônio cultural imaterial da humanidade, né? Que foi atrelado aí, concedido pela Unesco em 2012 no Recife.
E também o próprio IPHAN coloca que se trata de uma expressão das classes populares, né? Então, acho que essas escolhas, né, são muito interessantes, porque não são escolhas aleatórias, né? Acho que, ainda que a artista não pode até não ter uma intencionalidade política, né, ao escolher, mas de alguma maneira fica essas marcas, né, que a gente consegue entender um pouco de Brasil ao olhar para essas telas, né? E aí, indo por outro lado, pensando na questão do trabalho, mas com essa transição forte também ligada aí com a questão das práticas culturais, a gente tem essa tela da Rendeira, que foi a primeira exposição do clube em 2003, 2004, apesar que o clube tem quase um quarto de século, mas ele não produzia essas telas artísticas inicialmente. Então, inicialmente era mais produções utilitárias, né? Então, coxas, pano de prato, enfim. E aí, então, essa foi a primeira exposição, foi feita aqui por Urbana Garcia Campanha. A exposição foram duas, Isto é Brasil e São Paulo 450 anos, né? Então, para homenagear aí o aniversário de São Paulo. Então, a gente tem essa figura da rendeira que nos remete a pensar uma série de questões, né? Então, primeiro, essa ideia do cotidiano tradicional das próprias rendeiras, né? Então, que, em geral, elas tradicionalmente produzem as rendas coletivamente, juntas, né, num ambiente festivo, né, pode-se dizer, cantando, né, com cantos coletivos, canções folclóricas de trabalho, né, então, que, portanto, traz raízes muito antigas, seculares mesmo, né, e aí pesquisadores identificaram que, por exemplo, as rendeiras lá do povoado de Alcaçuz, no litoral do Rio Grande do Norte, as letras das canções que elas embalavam, né, que elas cantavam junto com a produção das rendas, eram cânticos medievais ibéricos, né? Então, assim, uma ancestralidade que eventualmente a gente nem tem muita consciência, né? Então, acho que é interessante sempre a presença dos pesquisadores para, de alguma maneira, acho que juntos, né, pesquisador e os próprios sujeitos que vivenciam nessas experiências acabam trazendo muitos conhecimentos. E aí, lembranças afetivas, porque são canções que são passadas através da transmissão oral, né? Elas lá à sombra dos cajueiros, produzindo suas rendas, muitas vezes embalando seus filhos também, né? Então, são ambientes, assim, que ficam marcados também na memória. E aí a gente tem também uma outra tela da Maria Bonita, né? Acho que essa tela é sempre uma tela que me chamou bastante atenção, e foi produzida em 2007 por Benigna Rodrigues da Silva e Wagner Vivan, que são os curadores do clube, numa exposição que prestigiava o sertão brasileiro, né? Então, cada exposição eles às vezes pegam algum bioma, né? Então, de tal modo que a gente acaba conhecendo muitos retratos assim do país. E aí a gente já imediatamente vem essa música do Chachado, né, de Luiz Gonzaga, Mulher Rendeira, né, que foi uma homenagem, né, que foi feito para o Lampião e o próprio cangaço, né, e que está muito ligada à própria identidade regional nordestina, né, e aí, olhando para esse vestido, eu fiquei, assim, bem curiosa de entender por que tão sofisticado, né, essa peça, né, que não, parece que não combina muito com a imagem que a gente tem, né, do cangaço, enfim. E é interessante pensar que a Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no cangaço, ela abriu alas, né, uma série de outras mulheres depois entraram, principalmente para fugir de senhores que as exploravam, né, então foi uma abertura assim, interessante em termos de gênero. E a delicadeza desse vestido, que contrasta com esse imaginário que a gente tem de violência, de rusticidade do cangaço, eu fui entender quando fui ler esse texto de Costa, em que ele fala que a única peça que ficou da Maria Bonita, que a gente tem, né, é justamente o último vestido que ela usou quando ela foi assassinada. E essa peça ela está no Museu Nacional, né? E aí vem toda essa questão de pensar que quando uma peça vai para um museu, por exemplo, se torna um patrimônio cultural institucionalizado e faz com que, de alguma maneira, aquela pessoa seja lembrada, ou seja, as peças que não irão, as pessoas não serão lembradas. Então, a gente tem uma tendência a ter, por exemplo, principalmente peças da elite, que são peças duráveis, né? Em geral, as pessoas fazem questão de deixar suas peças nos museus. Então, em relação à Maria Bonita, a gente só tem esse tipo de peça. Então, pensar essa ideia de que peças em museu, de alguma maneira, trazem, né, essa discussão de que não se trata de um terreno neutro politicamente, né? Então, acho que E, aliás, o Museu do Ipiranga ele está sendo totalmente remodelado em todos os sentidos, não somente no prédio, mas até na própria concepção, né?
e aí, nesse sentido, abrindo espaços, inclusive, para peças das classes baixas, né, com poderes econômicos mais baixos. Então, acho que essa sensibilidade ela é bem interessante também, que acaba vindo assim, nesse momento. Os seus minutos estão acabando, tá? Então, já falta só um. Tá, já estou terminando, Nina, essa é a última. Essa é a da Lavadeira do Rio, de 2013, da Ruth Sato. Ela é linda também, vibrante, né, esse colorido. Foi produzido na exposição Brasil Fascinante Mundo das Águas, também para esse mesmo clube. E aí a gente tem essa ideia da lavadeira, junto com essas telas, sempre vem algum texto escrito pela própria artista, então a gente consegue perceber a expressão também escrita delas, né? Então aqui a Ruth, ela fala da questão socioambiental, que é um recorte forte que ela tem, do trabalho das lavadeiras de rio como sustento, né, de família, trabalho árduo, que acabou sendo, de alguma maneira, confrontado com a modernidade, que adquire máquinas e abrem lavanderias, inclusive comunitárias, e que essas lavadeiras elas ficam apenas como uma lembrança, uma poesia, enfim. E aí nos remete a pensar também em termos de registros históricos. Aí eu trago lá o Brasil oitocentista, com as pranchas do Debré, né, de 1940, em que ele retrata o cotidiano das lavadeiras de rio, e vai mostrar que as roupas, né, daquela época, elas eram lavadas por escravas em rios, quando eram escravos de elite, e quando eram pessoas com menos poder aquisitivo nos chafarizes da cidade, no caso do Rio de Janeiro. E aí, indo para transformações capitalistas do século XIX, a gente tem mão de obra assalariada feminina, né, porque abre o mercado de trabalho, e a elite, com toda a demanda por roupas lavadas, passadas, enfim, a gente tem justamente a presença das mucamas, costureiras, lavadeiras escravas, né? Então, 70% dessas mulheres nesse período trabalhavam, sejam escravas ou não, só que condições de trabalho subremunerada, quando eram pagas, trabalho degradante e até mesmo consideradas disponíveis sexualmente. E aí, para fechar, então a gente vê nessas expressões das telas, os temas retratados como manifestações culturais, dançantes, personagem histórico do sertão, trabalhos femininos tradicionais, e sentidos que são expressos que a gente consegue observar, essa ideia de uma sociedade patriarcal, né? Fortemente marcada, desigualdade social, étnica, de gênero, a força de trabalho feminina explorada, né? E também no seu próprio corpo da mulher, e o samba, que embora une, né, brancos e negros, continua dentro de uma sociedade que tem um racismo estrutural. E aí, por último, para dizer que o patchwork realmente é muito convidativo, porque ele trata de vários temas: arte, artesanato, design, economia de mercado solidária, história, movimentos sociais de gênero e ativismo ambiental. E é isso. Muito bem, muito bem. Corrido, eu fiquei esperando ela falar rapidinho, não dá fôlego. Eu fiquei esperando uma brechinha para falar 3 minutos. Eu falei, não vou interromper. É difícil, né, Nina? Então, vou trazer as nossas queridas de volta. Foi uma alegria, viu? Nossa, eu estava cansada, né, desde cedo aqui, mas as pesquisas foram tão revitalizantes, sabe? Puxa vida, é lindo mesmo. Muito obrigada, viu, gente? Então, não temos comentários ainda, talvez venham. Eu vou abrir a palavra para vocês, né? Para a gente já ir pensando em encerrar. A gente tem que pensar em um composer, né, gente? Nós três, assim, compor tudo isso aqui junto. Uma coisa que me chama muita atenção é a questão do museu ser um terreno não neutro politicamente. E a gente que faz pesquisa em cerâmica, a gente sente muito isso. E o que eu percebi com as mulheres do Jequitinhonha, que estão num processo de valorização e que estão conseguindo que suas peças cheguem em ambientes e espaços de exposição que não chegavam, o quanto isso as valoriza, quanto isso para elas é interessante. Uma me disse assim, hoje nós não precisamos mais botar o pote na cabeça e ir na cidade trocar por osso. A dona Zezinha foi convidada para expor na Unesco. Então, essas coisas, o conto é importante que o museu não seja, né, tão neutro, que ele abra espaços, né?
Neutro não, né, gente? Ele é comprometido com uma certa estética da riqueza, como trouxe a Cristiane. De neutralidade não tem nada. Não tem nada, na verdade. Mas tem movimentos de museu hoje em dia incríveis, como a Cristiane mesmo apontou na fala dela. E isso tem sido um processo libertário dessa estética da riqueza na minha perspectiva. Sim, e o quanto que a arte, ela traz essas vozes silenciadas, né? Ela tem essa potência, esse recurso da visibilidade e da resistência, né, política. Então, acho que, assim, traz um lugar de muita força, né, de um coletivo, assim, para trazer, assim, de outra forma, né, com outro viés, uma resistência artística. Exatamente. E confronta, né, totalmente essa ideia de que a arte têxtil e o artesanato, porque são coisas tão juntas, tão difícil de separar, né? Eu acho tão feliz a expressão que a Nina usa, artes manuais com hífen. É isso, tá junto, não dá para separar, estão tão imbricados, porque tem técnica que é artesanato, tem criatividade que é arte. Como separar isso, né? Então, como sustentar essa ideia tão... Mas é uma questão bem política. De sustentabilidade. Por quê? Porque as belas artes, elas foram validadas e celebradas especialmente numa época em que era nobre quem não precisava trabalhar. Era nobre, né, quem tinha, digamos assim, supérfluos. Quanto mais supérfluos, e as artes visuais entraram nessa vibe. Muitas vezes não saíram nunca mais, né, gente? Continua sendo todo um mercado, para a gente falar de mercado, como falou Patrícia, que serve a um certo modo de existir, que não tem nada a ver com vida. Né, que tem a ver com opressão. E a outro lado das artes manuais, do artesanato, por exemplo, é a expoliação. A grande maioria da estética do gozo que a gente tem por artesanato é baseada numa estética do espólio, do invasor que entrou na cultura do outro, pegou os seus objetos e trouxe para o museu ou para a própria casa como um troféu de espólio. Sei lá, eu fico louca com esses assuntos. Não pode falar de museu perto de mim, que deixa